A gente trabalha o instrumental básico, assim, nosso serviço social, né? Nós trabalhamos muito com a entrevista, né? A gente tem o espaço aqui da sala, que é o espaço também de privacidade, né? Que a gente pode atender muitas vezes familiares ou até os próprios pacientes, né? Em espaços mais privativos de conversa, né? Essas entrevistas muitas vezes também se dão à beira-leito, né? A gente utiliza muito a questão do instrumental todo, né? O estudo social, os relatórios, né? A produção de informações e de materiais para a informação do paciente, né? Pra, o acesso dele a recursos sociais. A gente utiliza em momentos necessários, assim, a visita domiciliar, né? Agora hoje, assim, de uma forma bem mais restrita, né? Mas é tranquilo, assim, pra gente aqui no hospital reservar um carro, pegar o carro e sair, entendeu? Né? Então, esses são mais, assim, dos instrumentais que a gente consegue trabalhar agora nesse momento, né? A gente está vivendo agora, assim, é um momento de reconstrução, né? Porque todos aqueles processos de aproximação, de circulação, de acessos a serviços, de modos de atendimento, todos eles mudaram muito, né? E esse mudaram muito significaram abandonos de tratamento, abandonos de cuidado, né? Atrasos e processos todos de pessoas e de pacientes que acabaram entrando em questões de isolamento social muito severas, né? Aqui o hospital, assim, a gente teve um período que nós, somente os trabalhadores da casa estavam aqui no hospital, né? Então os processos de trabalho, assim, com nosso serviço social no início da pandemia, até porque, assim, o HPS no primeiro momento a gente ficou protegido, porque como a gente era um hospital de trauma, a gente não recebia paciente com Covid, tá? Então a gente recebia pacientes de trauma. Com o começo do isolamento, se reduziram drasticamente os acidentes, tá? Mas aí o que a gente começou a ver? Começaram a aumentar as violências, né? Dentro dos espaços domésticos, né? Dentro de espaços também de circulação onde as pessoas podiam estar, né? E isso foi algo que foi muito sinalizado para nós, assim, através da infância, da adolescência, né? E principalmente da violência contra as mulheres, né? Então esse foi um período em que essas situações se agravaram muito, né? E aí também nós tivemos que intervir muito nessas questões. Acho que o começo da pandemia para todos os profissionais de saúde também foi um processo muito confuso e também de muito sofrimento, porque a gente também não tinha certeza, né, até que ponto a gente poderia adoecer ou não, até que ponto poderia ter contato ou não, né? Alguns colegas tinham muito mais isso, né, tipo assim, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, né, eles estavam direto com esses pacientes o tempo todo, né? Então a gente não tinha enfermaria nem UTI de Covid aqui dentro. A gente tinha pacientes que entravam, que ficavam nos isolamentos, até que, né, a coisa começou a criar uma situação muito grande, muito severa, né? A gente começou a ter pacientes com Covid, porque aí antes de começar as vacinas também começou a questão do retorno aos processos de trabalho, dos retornos da circulação das pessoas em ônibus, né? Então essa circulação, mesmo que pequena, da cidade, começou então a retomar e a gente começou a ter alguns casos a mais. Depois disso também a Secretaria de Saúde fez um convênio com o hospital aqui da cidade e esse hospital assumiu uma enfermaria Covid e uma UTI Covid, tá? O que aconteceu? Os pacientes, a gente começou a receber pacientes com Covid, tá? Claro, dentro da ideia de que seriam primeiro traumas, mas depois a gente acabou recebendo pacientes também clínicos de Covid, chegavam por Covid e internavam por Covid. Isso institucionalmente foi muito ruim para todos os trabalhadores, porque o HPS ele é um hospital pequeno, mas ele é um hospital com um grande expertise em trauma, e as pessoas, os trabalhadores, eles trabalham aqui, tem muito essa ideia assim do nosso trabalho, né? A nossa casa, o nosso trabalho. Então, o que acontece aqui, né, a gente tem uma coisa de competência, de reconhecimento, vê que as pessoas gostam muitas vezes de trabalhar aqui. E a gente teve, quando assumiu essa outra empresa, esse hospital, a qualidade do atendimento baixou muito. E aí as pessoas começaram a morrer muito. Começou a morrer muita gente, tá? E aí nós começamos, o hospital, né, na época, tomou assim, a decisão de que alguns colegas, né, que estavam na unidade, quiseram continuar trabalhando na unidade, né? Então alguns colegas continuaram na UTI, outros colegas continuaram na enfermaria, 1 ou 2 colegas.
E a gente começou a ter relatos, né, de negligências, de ausência de cuidado, de ausência de informação, né, de não atendimento adequado, né, de ausência de cuidados intensivos. Tá? Então, a gente perdeu 2 colegas aqui dentro. Tá? Então, quando faleceu o segundo colega, que era um técnico do SAMU, foi a gota d'água, assim. Tá? Aí o hospital retira a empresa, ele retira a empresa para outras unidades, vocês vão atender lá as outras unidades onde não tem Covid, e quem vai para dentro das UTIs, da UTI de Covid, quem foi para dentro da enfermaria foram os colegas do hospital. Né? E aí a gente conseguiu estabelecer pelo menos uma qualidade, né, até se encerrar o convênio. Foi muito difícil a relação com os espaços da rede, porque também, na verdade, todos os serviços também estavam atendendo, muitas vezes brigava para um CRAS, eram plantões, né, ou o posto de saúde ele ficava só, às vezes tu não conseguia contato, porque eles passavam o dia inteiro, né, em atendimentos também, coisas assim. O CRAS também, eles faziam vários CRAS, tanto aqui em Porto Alegre também como no interior, os CREAS, eles estavam fazendo plantão também. Né? As pessoas também precisavam criar estratégias para também se proteger assim, né, dos eventos. Assim. E teve muitos equipamentos que não tiveram assim, todo o suporte, né? A gente sabe de serviços os serviços tiveram que procurar suas máscaras, né? Os serviços tiveram que, né, criar suas estratégias de cuidado, né? Que os espaços de gestão municipal muitas vezes não correspondiam, né, às necessidades dos trabalhadores. Né? Isso falo tanto no campo da saúde, no campo da assistência social, da educação, bom, no cerceamento dos orçamentos, no congelamento dos orçamentos por mais de 20 anos. Tá? Então isso está aparecendo agora, né? Porque tu trabalhou com um orçamento até, digamos, 2018. Né? Depois daí começou o corte de gastos, né? O teto, o limite do teto dos gastos. Então a gente está vivendo com esses orçamentos agora. Então as políticas sociais estão sendo cada vez mais enxugadas, né? Os orçamentos estão cada vez mais reduzidos e com a consequência disso está aí. Né, a população cada vez mais vulnerável, sem trabalho. Então, quem já tinha uma fragilidade no campo de trabalho antes da pandemia, isso só piorou, né, isso só agudizou. Então, isso foi algo que abalou profundamente as pessoas, e a gente tem uma população que vem para o hospital hoje, né, com toda essa vulnerabilidade, com toda essa falta. Simplesmente esquecido, assim. Então, muitas portarias de proteção que são definidas, né, tanto para a população de rua, populações quilombolas, indígenas, né, tu tem que estar sempre atento a isso, né, tu tem que estar sempre atento à questão da legislação, tu tem que saber que existem portarias, tu tem que saber que essas portarias, né, são validadas, porque a tendência desses espaços agora de governo é cada vez mais evitar, né, o acesso a essas informações. Então, tu tem que crer, né? Tu tem que voltar a crer. Então, a reconstrução está muito nisso também. Não, só um pouquinho. Isso não acabou, né? Tem um estatuto, tem a portaria tal que trata sobre o cuidado de saúde da população indígena. Tem a portaria tal que trata do cuidado das pessoas em situação de rua. Né? Tem a portaria tal, tem o estatuto tal. Quer dizer, o estatuto não terminou, o estatuto do idoso também não, né? A Lei Maria da Penha também não, ela mudou, ela tem modificações mais atuantes, né? Então, assim, esses processos de trabalho também, dentro dessa condição da pandemia, eles, é como tu dizer assim, eles precisam, né, estar sempre lembrados, né, sempre fortalecidos, porque a tendência muitas vezes de um governo conservador, de um governo de direita, é realmente tirar a memória das pessoas, a memória, né, do campo do reconhecimento, retirar a informação. Né? Então, tratar situações que são extremamente graves como banalidades. Né? Então, assim, essas questões dessa banalização, né, das fragilidades sociais das pessoas, né? Então a gente tem que ter, isso é uma característica muito séria, assim, desses governos conservadores, né, desses governos que a gente está vivendo hoje, que é um total ostracismo, assim, né? É o que a gente, quer dizer, as piores palavras do mundo para dizer governo de hoje. Mas o que eu penso, assim, né, na verdade é uma forma realmente, né, de negar cada vez mais, né, a ideia de proteção e de garantia de proteção da população brasileira, assim. Então, a importância, assim, do serviço social aqui no hospital, ele tem um processo também de precarização. Né? Então, se a gente não estiver o tempo todo, né, sinalizando e caracterizando a importância do nosso processo de trabalho, né, a tendência é justamente banalizar. Né? Porque a tendência, muitas vezes, desses governos de direita é justamente isso. É banalizar a importância de um profissional que empodera o usuário. Né?
Tá? Então, de alguma forma ou outra, né, a gente promove esse lugar. Tá? Então, muitas vezes a gente... mas se era... Já ouvi de muito, né? Médico, assim, né? Que disse assim, mas se é pra isso, então não precisava ter chamado assistente social. Porque às vezes tem situações, olha, ele mora na rua, tem uma fratura na perna, ele não tem condições de caminhar na rua. Ele não tem condições de tomar banho, não tem condições de se alimentar, ele não vai caminhar. Mas dá uma muleta. Não. Muleta só se realmente é uma fratura, né? Agora, se é uma fratura cirúrgica, entendeu? Não, ele vai ter que internar e ele vai fazer a cirurgia aqui. Depois da cirurgia, que aí ele vai ter alta. Entendeu? Ele vai ter que internar. Então tem aquela fala assim, por que chamei assistente social então? Aí aquela fala que diz pra vocês não fazerem bobagem. Entende? Por quê? Porque é bem isso, pra vocês não fazerem bobagem. Porque se esse paciente sair daqui, ele atravessa a rua, ele cai de novo, ele se machuca, ele tá com um boletim da HPS. Entendeu? A instituição, o serviço é negligente. Tá? Então, essas sinalizações, elas também precisam ser dadas, né, nessa relação da corresponsabilidade dos profissionais de saúde. Tá? Então, assim, hoje a gente, pelo nosso processo todo de trabalho, a gente ainda tem a gente criou muitos protocolos, assim, aqui dentro do hospital, para poder criar estratégias de proteção a essas populações. Tá? Ou as pessoas que estão com situações de tentativa de suicídio, de ideação suicida, né, que vivem em situação de rua, quer dizer, não, a gente banca com as emergências, não, ele vai ter que ir sim, tem a portaria tal, que atende as pessoas, porque tu não tem pessoas que não têm rede de familiar, de apoio, né, então às vezes tu não consegue localizar nenhum amigo, mas assim, esse paciente, se ele sai daqui, ele pula da passarela ali da rodoviária, do viaduto da Borges, ele morre, entendeu? Ele morre. Então, assim, esse reconhecimento, assim, da importância de que as pessoas tenham a continuidade do processo de trabalho, do processo de cuidado e saúde, ele precisa também ser cada vez mais trabalhado e compartilhado com os outros profissionais. Então, cada vez que essas situações acontecem, a gente lembra, né? Não, isso não é um cuidado, não, a gente tem um trabalho multidisciplinar, sim, mas a gente tem que olhar a pessoa dentro da sua, né, da sua vida como um todo, né? E muitas vezes são olhares que acabam sendo até interdisciplinares, porque a gente tem que construir coisas que são muito juntas, tá? A gente precisa fazer intervenções que são conjuntas e que vão além do pedacinho. Essas coisas são parte do nosso processo de trabalho, né? De muitas vezes sinalizar também para os outros profissionais, né, o quanto que é importante, né, eles também reconhecerem, né, e sinalizarem a importância da garantia de direitos de populações mais vulneráveis. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?